Olá, tudo bem com vocês? Sabe o que eu percebi? Que a partir do momento que eu comecei a me conhecer, a me reconectar comigo mesma, eu percebi que ninguém mais precisava dizer não pra mim. Eu falo que o não, ele começou a fazer parte do meu todo, assim, sabe? Como se tivesse grudado, assim, na minha pele, no meu corpo, na minha alma, como se fosse uma roupa, como se ele não coubesse só no não de não falar, só no não de expor com palavras. Mas esse não começou a fazer parte de tudo, assim, sabe? Porque aí, quando eu comecei a me perguntar do que eu gostava e tal, eu comecei a descobrir coisas. E aí eu pensava, mas eu não posso falar para as pessoas que eu não gosto mais. Mas eu não posso fazer isso, mas eu não posso ir ali, mas eu não posso ir acolá. Mas aí também eu descobri que não era mais as pessoas que falavam não para mim. Quem falava não para mim era eu mesma. Porque depois que eu fiquei adulta, que eu tirei, que eu trouxe essa consciência para mim, cabia a mim resolver tudo aquilo, né? Mas como eu disse, parece que aquele não estava tão grudado em mim que ainda é muito difícil para mim tirar esse não de mim, sabe? E tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia procurar, saber, eu falava para mim mesma assim: ah, mas você não pode, ah, mas você não é capaz, ah, mas eu falando para mim, tá? Ah, duvido que você vai conseguir, você não vai conseguir, você não pode fazer. E isso faz parte até hoje, assim, de mim, menos, porque eu tenho hoje essa consciência também, porque eu fui descobrindo várias coisas sobre mim e eu tenho essa consciência e hoje eu aprendo a diminuir ela. Eu acho que eu ainda não sei lidar 100%, mas eu consigo hoje diminuir esses nãos que eu mesma falo pra mim, esses nãos internos, né? Ninguém hoje precisa apontar o dedo pra mim e falar: ai, você não pode falar, você não pode fazer, você não pode. Eu mesma aponto o dedo pra mim e fico nessa de: ai, não faz, você não é capaz, você não vai conseguir, ai, eu duvido. Então, o problema é que eu percebo que isso me bloqueou muito, sabe? Bloqueou muito a minha vida. Eu acho que eu poderia ter andado muito mais, ter caminhado na vida muito mais, ter conseguido coisas que eu. Não que é impossível, não é isso. A gente tá vivo, então ainda é tempo, né? Mas hoje, às vezes, eu me sinto assim: nossa, como poderia ter sido diferente, né? Se eu dissesse sim para mim mesma, se eu aceitasse enfrentar toda a diversidade da vida, todos os nãos que eu recebi, se eu soubesse transformá-los em sim, poderia ter sido muito diferente. Mas hoje eu tô aprendendo, tô caminhando, tô aprendendo. Hoje eu pratico mais esse sim para mim mesma, devagar, como eu já disse. Eu percebo que ainda é muito lento as coisas comigo. A minha transformação ela ainda é muito lenta, porque eu ainda tenho muito medo de dar passos, né? Eu ainda tenho muito medo de dizer sim para a vida. E às vezes quando você tá naquele lugar, entre aspas, por pior que seja, é o lugar que você conhece. Você já aprendeu a lidar com aquilo. Você já aprendeu a viver as dificuldades daquele momento, daquele processo que você está vivendo. E aí, quando você diz sim, você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe o que você vai ver, você não sabe o que vai acontecer. É tudo muito novo, né?
E aí, parece que eu tenho que trabalhar muito aqui dentro, muito meu interno, para depois eu colocar esse meu sim, que foi trabalhado aqui, para fora. Ai, só que isso tá levando muito tempo. É como eu disse, há tempo para tudo ainda, né? A gente tá vivo, então não dá tempo. Mas eu fico pensando, nossa, poderia ser talvez mais rápido, né? Se eu tivesse mais essa coragem de dizer sim para mim mesma. Ou dizer sim para a criança que eu fui, né? Cuidar da minha criança lá atrás e dizer para ela que ela pode, que ela consegue. Não que hoje eu não faça, eu faço. Mas assim, é muito lento. Aí hoje eu pratico, eu trago luz para esses nãos que eu ganhei lá na minha infância e para os nãos que eu digo para mim até hoje. Eu faço mantras, Ho'oponopono, eu ouço músicas e isso vai me ajudando a ir liberando esse sim devagar, no meu tempo, com calma. E aí eu vou liberando esse sim para a vida, sabe? E é gostoso, porque quando eu digo sim para a vida, morrendo de medo, porque o sim também é uma responsabilidade muito grande. Eu vou vendo que eu sou capaz. E aí eu consigo perceber que o sim, ou melhor, viver no não também é difícil, né? Viver no não ali, sabendo como vai ser, não tá sendo fácil viver os nãos da minha vida. Então, por que não viver os sims? Por que não enfrentar essa mesma dor, essa mesma dificuldade, esse mesmo medo que tem no não? Por que não transformar no sim? E do jeito que eu vou ter que lutar mesmo contra o não, eu luto contra o sim. E se também não der certo, não deu. E aí eu começo tudo de novo. E aí eu busco um outro sim. Um outro sim de fazer as coisas, um outro sim, uma outra maneira de fazer aquilo que eu quero. É complicado, porque, como eu disse, dizer sim dá um pouco de medo. E aí também esse negócio do julgamento, né? Porque quando eu comecei a dizer sim para mim, eu tive que dizer não para os outros e eu também tinha medo de ser julgada, porque como eu era quem as pessoas queriam que eu fosse, porque eu sempre dizia sim para elas, né? Não para mim. E aí eu fui me transformando numa outra pessoa, eu tive que expor quem eu realmente era, do que eu realmente gostava, do que eu realmente queria. E aí veio também o medo do julgamento. E aí eu mesma me perguntava: ah, mas será que você vai conseguir manter esse seu novo eu? Ou melhor, o seu eu, né? Porque esse sou eu, essa sou eu. Então tá sendo bem complicado assim, sabe? Mostrar para as pessoas quem eu realmente sou. Porque eu realmente quero aquilo, porque eu não quero. E eu venho enfrentando tudo isso. E acredito que eu vou vencer com práticas, com apoio, porque eu, como eu disse também, eu tenho bastante apoio da minha família.
Isso é muito bom. Tenho minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe que me apoia, que acredita em mim e que hoje aprendeu também a minha mãe a dizer sim, vai lá, faz. Ai, que graça, mãe, eu te amo, viu? E eu tô aqui, tô lutando contra os meus próprios nãos, contra os próprios nãos que eu digo pra mim. E aí, vocês, como é que tá? Vocês andam dizendo sim pra vocês mesmos? Ou vocês ainda continuam dizendo não pra vocês e sim pro outro? Conta pra mim como que anda as coisas por aí. Aqui eu vou caminhando, devagar, com passo lento, mas vou caminhando. E vocês? Vamos pegar aí um na mãozinha do outro e vamos caminhar junto, tá bom? Um beijo.